Bom, então a gente vai ver aqui a simulação no FECO de uma FSS única, uma célula unitária, com essas dimensões aqui. Isso saiu de um artigo que foi feito há um tempo atrás, centrado em 6 GHz. A ideia é que você simule sempre a unidade, a unit cell, ou seja, um elemento apenas da sua rede dicróica ou do seu Frequency Selective Surface, e com as condições de fronteira adequadas que o software te fornece, você está simulando o array completo, aliás, o array infinito. O array finito, ou seja, com limites, ele naturalmente vai ter uma resposta diferente e ele vai exigir aí que você faça a construção e produza essa construção aí dentro do software de uma maneira usando um outro método numérico, naturalmente com condições de fronteira não periódicas. Então a célula unitária tem 2 centímetros e ela é toda metalizada. Então onde você encontra azul aqui é metal. E existe um slot de espessura 3 milímetros entre esse ponto e esse. Isso tudo foi impresso num material chamado Arlon, que tem um epsilon R de 2,5 e espessura de 0,762 milímetros. Então, como é que a gente faz isso no FECO? A gente vai abrir um modelo novo e a gente primeiro vai colocar aqui em variáveis, por exemplo, LX, vamos chamar LX aí do tamanho da célula unitária, aqui voltando aqui 20 milímetros, 20 por 20, 20 milímetros, LY vai ser igual, né? Vamos deixar aqui de uma forma bem geral, supondo que não seja retangular, raio externo, voltando aqui, 16 vezes 10 na menos 3, aliás, 8 vezes 10 na menos 3, né, porque é raio, e o raio interno é 13 dividido por 2, 6,5 milímetros. Esse é o raio interno. A gente deve estar aqui com os 2 raios e o LX. E a gente começa a fazer. Antes disso, nós vamos criar um meio dielétrico, que é o Arlon. Vamos chamar aqui de Arlon. E vamos dizer que ele tem um epsilon R de 2,5. A gente pode ignorar as perdas aqui, poderia até dar uma olhada no manual qual que é a perda, mas vamos deixar 0. Agora, qual que é o próximo passo? A gente vai efetivamente criar a geometria. E faltou a espessura. Espessura, que é 0,762 vezes 10 na menos 3. A espessura, voltando aqui, está aqui embaixo, 0,762 de espessura. Feito isso, a gente pode criar o nosso inconstruct, a gente pode criar o nosso substrato, a gente vai escolher aqui para ficar centrado, certo? Está bem no centro, vamos colocar aqui LX, na verdade o L é maiúsculo, né? LX, LY, e aqui espessura. E damos create e apareceu aqui. Esse material está associado com um condutor perfeito, a gente vai botar Arlon, e agora ele está como Arlon. Percebe que ele está bem pequenininho, clicando F5 ele ficou grandão. Agora você percebe que esse material aqui, ele é de Arlon, mas uma das faces tem que ser feita de metal. Certo? Vamos pegar a face aqui de cima, essa face aqui, por exemplo. Não que vai fazer muita diferença. Vamos ver qual que é essa face de cima. Aqui fica amarelinha. Aqui, essa aqui a gente vai clicar com o botão direito, propriedades, e essa face nós vamos dizer que ela é metal. Certo? Então, é um Arlon e aqui em cima está a parte metalizada. A razão da gente fazer o inverso, ou seja, fazer o slot no metal,
é devido ao seguinte: nós queremos uma resposta assim, ó. A gente quer uma resposta passa-banda. Se você tivesse feito dual disso, ou seja, se você tivesse impresso o anel, em vez de extrair o anel do cobre, você teria o dual dessa resposta, que é um filtro mata-banda, ou filtro NOT. Como nós queremos um passa-banda, a gente tem que usar essa topologia. E agora a gente vai criar o nosso anel propriamente dito. A gente vai extrair, né, o cobre aqui. Tem várias formas de fazer isso, mas vamos tentar fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma elipse centrada no meio e vamos chamar aqui essa elipse de raio externo. Ctrl C e Ctrl V. Tá aqui, esse é o raio externo. Não se preocupa com o material, nada, gente. Já vão ver o que vai acontecer. E vamos criar uma segunda elipse, um segundo círculo. Por sua vez, esse é raio interno. Ctrl C, Ctrl V. Create. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos subtrair, presta atenção, a gente vai subtrair a pequenininha, que é essa, da grande. Então, nós vamos selecionar a pequenininha, que é essa aqui, subtract from, e vamos extrair da grande. Pronto, ele extraiu aqui. Agora vamos pensar um pouquinho no que nós temos aqui, ó. A gente tem essa operação subtract, que ficou apenas o anel, e o cuboide. A gente tem que agarrar e selecionar as duas com Shift e fazer o union, para dizer para o ferro que as duas estão conectadas galvanicamente. Agora a gente, como fez essa operação, a gente tem que dar uma checada nas faces, se elas estão correspondentes, se elas estão correspondendo de fato ao material que é o certo. Então vamos começar. Essa face 9, ela está associada com metal, e está errado, né? Como é que você sabe que a face 9 é aqui? Ó, porque ficou amarelinho. Essa face 9 está associada com metal, mas ela deve ser associada, em vez de metal, com o default, que é o Arlon, certo? Ficar com default. Essa aqui é o Arlon, tá certo? Ó. Essa aqui é metal, tá certo? E essa aqui é o metal. Então, resumo da ópera. Essas que estão em amarelo são as únicas duas que devem ser o metal. Então, tá certa a nossa estrutura. Tá certo a nossa estrutura. Tudo isso aqui é metal, à exceção desse anel no meio. Então, basicamente, o nosso desenho aqui está correto, né? O nosso desenho aqui está certinho. O próximo passo agora é a gente fazer a operação. Nós vamos dizer para o software que a gente tem, na realidade, esse negócio faz parte de uma rede infinita. O que significa uma rede infinita? Que o vizinho vai começar exatamente aqui do lado. Exatamente aqui do lado, ou seja, uma rede retangular infinita. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui na aba Construct, em Periodic Boundaries, clica aqui, você vai dizer que você quer uma estrutura periódica em 2 dimensões, e você, seguindo esse exemplo, vai ter que clicar naqueles 2 pontos ali, ó. Então, Start End, Start End. Então, a gente clica aqui, ó, com o mouse, Ctrl Shift, você seleciona essa coisinha aqui, Ctrl Shift aqui e Ctrl Shift aqui, ó. Ok? Tá aí. A gente fez a nossa estrutura. É só isso. O FECO vai dizer para você o resultado não dessa célula sozinha no espaço, mas dessa célula infinita. Naturalmente, o que falta é informar a frequência. Vamos vir aqui em Source Load, vamos colocar aqui a Linear Space Discrete Points de 4 vezes 10 na 9, 4 GB até, como a gente quer em 6, até 8 vezes 10 na 9. Vamos colocar aí 5 pontos, poucos pontos, aí só para a gente dar uma espiada. E vamos pedir, a excitação é uma onda plana, vamos fazer a onda plana incidente assim, head-on, ou seja, a incidência normal. Você poderia fazer um loop aqui, né? Mas vamos fazer uma simulação rápida, só incidência normal, e fazer um sweep em frequência.
De novo, essa incidência ela pode ser feita variando o ângulo, mas nós não estamos variando o ângulo, estamos apenas variando a frequência, isso na rede infinita. Você percebe que ela está incidindo primeiro no lado do Arlon e não está incidindo no lado aqui da impressão, né, onde está a célula. Isso faz uma diferença pequena, você pode só inverter o lado da onda plana, se for o caso, mas enfim, o próximo ponto nós vamos pedir o quê? Isso que é importante. Qual que vai ser o nosso request? O nosso request, naturalmente, a gente vai pedir as correntes, sempre é bacana dar uma espiada nas correntes, e a gente vai pedir esse Transmission Reflection. Então, olha o que está escrito ali. Calculate the Transmission and Reflection Coefficients for the Infinite Structure. Ou seja, ele vai te dar quanto que está passando e quanto está retornando da estrutura infinita. É um tipo de um S11, S21. Mais apropriado para a estrutura infinita. Então você simplesmente clica aqui, Create, e acabou a coisa. Bom, o próximo passo a gente vai dar um nome, demos um nome, e nós vamos então proceder com a malha, para a gente dar uma espiada. Create Mesh, está aí a malha que o seu software resolveu, que o FECO mostrou. Esse método que está sendo usado é o método dos momentos, que é o default. A gente pode, então, clicar para resolver o problema Solver, FECO Solver, só dá um Yes. Bom, finalizou, você viu que foi uma simulação rápida, embora seja a ironia é que é uma simulação de uma rede infinita, mas você simula apenas uma célula, é a simulação mais rápida possível. Uma simulação dessa rede finita, como essa do artigo aqui, eu vou deixar ele para você ver, dessa rede finita aqui, ela é bem mais complexa. Você tem que fazer excitação, é um negócio mais difícil. Mas voltando ao nosso problema aqui, a gente vai fazer o que agora? Agora nós vamos poder visualizar os resultados. Você clica no post-FICO, no post-FECO, e vai abrir o resultado, e a gente pode imediatamente solicitar o Cartesian e arrastar o TR Coefficients, né, a resposta aqui. Então você percebe, né, a gente pediu poucos pontos, pode ver aqui em dB, essa é a reflexão. E você vê que a reflexão máxima aparece em 6 GHz. Está mais ou menos batendo com o nosso resultado do artigo. Então o que acontece aqui? Como é que funciona essa estrutura? A onda plana que incide aqui, ó, vamos voltar aqui na nossa onda plana. A onda plana que incide aqui nessa direção, apenas a banda de frequências que é permitida atravessar, atravessa. O que acontece com o resto? Vira calor? Não. Isso aqui, em tese, não dissipa calor nenhum. Não há nem tangente de perdas nesse dielétrico aqui. A gente colocou lossless, sem perdas, se você lembra. O que acontece com as frequências que não atravessam a rede infinita? Elas retornam, elas são refletidas como qualquer filtro comum que a gente conhece. Então, esse aqui é o resultado da reflexão, e se você quiser via transmissão, vai ser simplesmente o inverso do outro, né? Você vê que a frequência que passa é a frequência mais ou menos 6 GHz. De novo, a gente fez aí uma simulação rápida, poucos pontos, você poderia ter mais pontos. E a gente pode também estar visualizando aqui as correntes. Simplesmente volta para o desenho 3D e arrasta currents aqui. Olha que bacana. Então, essas são as correntes que são desenvolvidas na estrutura. Percebe que eu tenho corrente aonde? Né? Eu tenho corrente aqui, electric currents, eu tenho corrente apenas no metal. Então, eu posso fazer aqui aquela história de animação. Aqui eu estou animando em 4 GB, né? Para animar no tempo Instantaneous Magnitude, e você vem aqui em Animate e só seleciona em vez de Frequency Phase. Você vê aqui a animação, essa é a animação em 4 GB. 4 GB, se você for olhar aqui, ó, eu vou parar para você ver, você depois faz isso com calma, é uma frequência que é rejeitada pelo nosso filtro espacial. Ou seja, essa é uma energia que não atravessa. Vamos ver como é que é o shape de corrente na frequência que passa. Então, ó, a frequência que passa, esse é o shape. Você percebe que é diferente.
Então, essa aí é a simulação. Você vê que é uma simulação relativamente simples e rápida de uma estrutura infinita. O que você pode fazer também, voltando aqui salvando aqui, ó, deixa eu dar um nome aqui. O que você pode fazer também, após salvar o pós-fico, é simular esse negócio. Isso aqui é um troço apropriado, é uma estrutura apropriada para ser simulada com o quê? Com elementos finitos. É um tamanho pequeno, etc, etc. É um negócio que dá para você simular rapidamente. Como é que a gente faz aqui? Para simular em elementos finitos, nós vamos selecionar o Union. Aqui, ó, você clica em Union, vem aqui embaixo no Arlon, que é o Region. Botão direito em Properties. Na aba Solution, em vez do Default, você vai selecionar método dos elementos finitos, certo? Só isso, não precisa fazer mais nada. Você vai solicitar. Agora, o que vai acontecer? Vamos pedir para fazer a malha. Tá aí a malha. E vamos rodar a simulação. Você percebeu que foi uma simulação também bem rápida. E eu só queria, antes de mostrar os resultados, mostrar um outro negócio, uma particularidade no FECO para você. Quando você vem aqui em Solver Run, se você vier aqui em Solver Settings, você vai ver que tem essas abas aqui, aparece FEM. Você percebe que a gente selecionou os nossos elementos finitos apenas nessa região. Aqui aparece um checkbox escrito Decouple from MOM. O que está acontecendo? A gente não mexeu nisso aqui. Você tem a possibilidade, se você quiser usar o elementos finitos puro, você pode desenhar uma estrutura aqui e usar as condições de fronteira absorvedoras do próprio elemento finito. O FECO tem aí no Help algumas explicações sobre isso. Nós não fizemos isso. Então, o que está acontecendo? A gente está resolvendo o problema usando o método dos elementos finitos, mas para calcular os campos eventuais, e for necessário calcular os campos para obter o transmission e o receiving, a curva de transmissão e recepção, para calcular os campos ele usou o quê? Ele usou o método dos momentos. Então a gente está, na verdade, usando uma estrutura híbrida aqui. A gente usou elementos finitos para a estrutura, mas para os campos nós usamos o método dos momentos. Caso você queira usar puramente elemento finito, você deveria vir aqui, né, e clicar Decouple from MOM. Você teria que usar então essa condição de fronteira absorvedora de elementos finitos. O método dos momentos tem uma condição de calcular os campos muito interessante, diga-se de passagem. A partir do momento que o método dos momentos calcula as correntes na estrutura, os campos estão automaticamente definidos via função de Green. É um método mais matemático, mas ele é um método muito preciso, porque ele não depende da tua estrutura ser grande, do seu domínio de simulação ser proporcional ao comprimento de onda, que é mais ou menos o problema que ocorre em câmaras anecoicas. Câmara anecoica para frequência baixa tem que ser uma câmara anecoica enorme. Enfim, são detalhes aí menores, você pode estar dando uma olhada depois se tiver interesse. Vamos ver como que se comportou a nossa simulação em elementos finitos. Vamos de novo em Cartesian e vamos arrastar agora nosso TR Coefficients aqui. Você vê que a curva ficou razoavelmente diferente aqui, está até mais bonitinha. E vamos fazer uma comparação, né? A gente fez uma simulação extremamente rápida, aí, coisa né? nem olhamos a malha e nada. Vamos fazer uma comparação, colocar aqui nesse mesmo gráfico os resultados do método dos momentos. Ou seja, vamos comparar os dois métodos numéricos simultâneos. Como é que você faz isso? Tem um jeito fácil, sem precisar exportar essa curva para Excel, MATLAB, ou seja o que for. O jeito fácil, ó, você vem aqui, ó, Add Model. Você vai apontar para o seu modelo anterior que você resolveu no método dos momentos e você vai ter duas soluções aqui, ó. Essa solução é a solução, olhando aqui, do elemento finito. Se eu clicar nesse aqui, ó, e eu arrastar agora TR Coefficients 1 para cá, agora é o do método dos momentos. Só que um está em dB e o outro não está. Eu coloquei os dois aqui, ó, e aí você vê a comparação do método dos momentos com elementos finitos.
Como eu falei, é uma simulação rápida, mas você vê que os dois estão mais ou menos convergindo para a frequência de 6 GHz. Esse é o jeito que você testa dentro do FECO a consistência da sua resposta. Os resultados estão mais ou menos parecidos, uma primeira ordem de grandeza, uma simulação bem rápida, você pode ter certeza que a coisa está batendo. Simulação de estruturas infinitas, você vem aqui no Construct, a estrutura Periodic Boundaries. Há outras N opções aqui, você pode estar dando uma espiada no Help para aprender mais sobre cada uma delas.